E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Natan, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou ensinar vocês a como trabalhar com horas no Power BI, certo? Ensinar como vocês transformar essas horas em valores, podendo jogar assim dentro dos gráficos. E também como lidar com as horas quando elas forem maiores de 24 horas, ou seja, maior de um dia, certo? Então, bora pro vídeo, é isso aí, é nóis, valeu! Beleza, pra gente começar aqui, podemos ver que eu tenho uma base de dados onde a gente tem uma coluna funcionário, uma coluna data entrada e uma coluna data hora saída. Eu quero saber o total trabalhado por funcionário, em horas e minutos. Até dar uma aproximação aqui, para vocês enxergarem bem que esses dados aqui, ó, esses dados aqui, eles são totalmente fictícios, certo? Então, o nome desses funcionários eles não existem. Essa hora aqui ela é transformada por mim. Portanto, todos os dados que estão aqui são falsos, tá? Eu gosto sempre de deixar isso claro antes de começar o vídeo. E bora lá. Primeira coisa aqui, a gente tem que descobrir o tempo trabalhado, né? Para descobrir o tempo trabalhado por funcionário, basta a gente subtrair a hora de saída menos a hora de entrada. Então, eu vou criar aqui uma nova coluna. Nessa nova coluna... Opa, criei uma nova tabela, desculpa. Eu vou criar uma nova coluna. Essa coluna aqui eu vou chamar de subtração horas. A subtração horas nada mais é que a data... hora saída menos a data hora entrada. Beleza? Essa diferença vai nos retornar um valor em formato data-hora. A gente consegue ver aqui em cima. Ó. Ele está nos retornando o valor aqui, ó, no formato data-hora. Tá? O que acontece? Se a gente fosse jogar isso aqui dentro de um gráfico, não é o que gostaríamos de utilizar. Porque podem ver que o funcionário Alberto ele entrou dia 9/3 às 10h52 e saiu dia 11/3 às 11h54. Portanto, ele não trabalhou, sei lá, 01/01/1900, 1 hora 2 minutos e 28 segundos. Isso aqui está totalmente desconexo com a realidade. O que eu tenho que fazer para corrigir isso aqui? Eu vou transformá-lo em um número decimal não inteiro, tá? Um número decimal no caso. Eu transformando em um número decimal, eu vou ter um valor aleatório que se aproxima das horas. Portanto, o que acontece? Para mim transformar isso aqui em horas, eu tenho que multiplicar essa coluna por 24. Multiplicando essa coluna após ter transformado em um número decimal, eu vou obter as horas trabalhadas. Pode ver aqui, ó, que a gente conseguiu todas as horas, ó, 49 horas, 49. Se vir aqui embaixo, a gente vai ver que, por exemplo, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo, que a gente consegue ver que o Thiago, por exemplo, ele trabalhou do dia 10 ao dia 11, das 15 horas às 16 horas, isso dá 25 horas. E assim sucessivamente, aqui a gente tem todas as horas. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, da Fernanda, que a Fernanda ela trabalhou do dia 9/3 ao dia 9/3, das 15h49 às 16h28. Isso não fechou uma hora, né? Fechou aqui o que? Uns 40 minutos. Só que podem ver que aqui não está dizendo os 40 minutos. Tem vírgula e um número aleatório. Mas, multiplicando por 24, a gente já conseguiu extrair as horas. Agora o nosso objetivo é extrair os minutos. Eu vou puxar uma lógica que eu deixei digitado aqui já, para que vocês entendam mais ou menos o que eu estou fazendo. A etapa 1, então, foi extrair a hora de saída menos a hora de entrada, que ela nos retornou uma coluna. Fazer isso aqui vezes 24 nos retornou uma coluna, né, que é essa coluna aqui lateral, certo? Nos retornou uma coluna, que é essa coluna aqui lateral, onde essa coluna lateral aqui, ela é
nada mais que a hora, né? Que está aqui 49, blá blá blá, 49, 48, 47, 26, vírgula, um número aleatório. Para a gente extrair os minutos desse número, antes da gente extrair os minutos, na verdade, a etapa 2, ela é fazer a soma ou a média. Por que eu botei soma ou média? Porque é a partir dessa coluna, subtração horas, multiplicado por 24, que vai sair as suas medidas. Seja tanto de soma como de média, dentre outras. Então, a gente sempre vai aplicar as funções de medidas na etapa 2, sempre após a multiplicação do 24, né? Que é sempre após a multiplicação das 24 horas pela subtração do time, né? Continuando aqui, então. A etapa 2 a gente vai aplicar a medida em cima da coluna hora, vírgula, número aleatório. Após aplicar essa medida, vamos supor que eu apliquei aqui uma soma. Deixa eu tirar a média para ficar mais lógico. Vamos supor que eu apliquei uma soma. Ao aplicar a soma, eu vou extrair da etapa 2, que vai ser a soma de horas, vírgula, número aleatório. Eu vou tirar o inteiro de hora, ou seja, eu vou tirar o inteiro da etapa 2. Por exemplo, aqui. Tem 40. Deixa eu aumentar aqui. Tem 49, certo? Eu vou somar. Eu vou pegar só essa linha aqui, que é a linha Alberto. O Alberto, ele... Nessa linha, vamos pegar só essa linha. O Alberto, ele trabalhou 49 horas. Se eu subtrair os 49, ou seja, retirar os 49, ele vai me sobrar somente as casas após a vírgula. E essas casas após a vírgula são os minutos, os segundos e os milésimos de segundos. Então, eu multiplicando essas casas aqui após a vírgula por 60, eu vou ter um resultado onde vai ser os minutos, vírgula, um número aleatório. Esse número aleatório seria os segundos e os milissegundos e assim sucessivamente. Então, para mim ter o final da aula hoje, que é hora, minuto, eu vou pegar o inteiro de hora, no caso, eu vou usar a função int de subtração horas para pegar esse 49 e após multiplicar o que sobrou depois da vírgula por 60, né? Eu vou fazer um inteiro disso. Então eu vou pegar o inteiro de hora mais o inteiro de minutos, concatenar esses dois, o que vai me dar o resultado hora e minuto. Basicamente é essa lógica que eu vou utilizar. Então eu vou aplicar as funções, tá? Beleza, fizemos a subtração da hora saída menos a hora entrada, multiplicamos por 24. Agora eu vou vir aqui no meu gráfico, no meu dashboard. Vou jogar um card. Junto com esse card eu vou jogar também uma segmentação de dados. Essa segmentação de dados eu vou jogar os funcionários aqui. E nesse card eu vou jogar... cadê? Eu vou fazer uma medida aqui para jogar dentro desse card, que ela vai ser nova medida. Essa medida ela vai ser a soma horas. Eu quero saber soma hora por funcionário. Não, eu vou chamar de total horas. Total hora. Vai ser o nome da minha medida. Eu quero saber o total de horas trabalhado ou por funcionário ou no total. Então é um somatório de horas. Para dar esses espaços eu simplesmente aperto Shift Enter. E eu vou utilizar aqui variáveis, tá? Para mim criar uma variável basta eu digitar var e o nome da variável. No caso, o nome da minha primeira variável vai se chamar vsoma. A vsoma, ela nada mais é do que um sum de subtração horas. Tá? Eu vou dar mais um espaço aqui, vou dar um return. E eu quero que ele me retorne... Eu quero que ele me retorne a variável soma. Beleza. Eu vou jogar essa variável soma aqui dentro do gráfico. Pode perceber que ele me retornou um valor de 1,03 mil, o que não tem sentido nenhum, tá? É simplesmente um número, sei lá, aleatório.
Com certeza aqui deve ter as horas, mas isso aqui não está fazendo sentido nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aplicar outras funções. Eu vou criar uma outra variável que se chama inteiro hora. Inteiro hora. Nada mais é do que um int da variável soma. Olha só. Opa, e eu vou pedir para retornar inteiro hora. Aí já melhorou. O que a gente tem aqui? O que significa esse 1028? Significa que é um inteiro da minha variável soma horas. Eu simplesmente fui lá, peguei, somei todos esses valores aqui que são inteiros, ou seja, somei o 49, 49 mais 49 mais 48 mais 49 mais 47, e assim sucessivamente, ele me retornou o valor de 1028, ou seja, significa que o total de horas trabalhadas na minha base de dados é 1.028 horas. Se eu filtrar aqui por funcionário, eu vou ver que, por exemplo, o Alberto ele trabalhou um total de 212 horas, o Carlos ele trabalhou um total de 168 horas, a Fernanda 164 e assim sucessivamente. Para mim descobrir os meus minutos, eu vou criar uma variável chamada var minutos. A minha var minutos nada mais é do que o meu soma menos o meu inteiro hora. Antes disso eu vou só retornar a variável minutos para vocês verem o que ela vai me retornar. Ó, a variável minuto ela me retornou as casas após a vírgula. Então, para mim descobrir quantos minutos são isso, eu vou simplesmente pegar isso aqui e vou multiplicá-lo por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Ao multiplicar por 60, ela me retornou que a Fernanda trabalhou 28 minutos, vírgula, um número aleatório. Se eu quisesse descobrir os segundos, bastava eu fazer a mesma coisa, ou seja, isolar esse vírgula 47 e multiplicar novamente por 60, eu teria os segundos. Mas aqui no meu caso, para economizar tempo, eu vou simplesmente fazer os minutos. Vocês apenas replicam isso para os segundos, beleza? Eu vou criar a variável, então. Aqui eu já tenho o inteiro de minutos, eu já tenho os minutos e eu já tenho as horas. Eu vou criar uma variável chamada inteiro minutos. Inteiro minutos. Opa. Inteiro minutos. Minha variável inteiro minutos nada mais é do que um int da minha variável minuto. Minutos. E eu vou querer que me retorne a variável inteiro minutos. Olha só que legal. Significa que a Fernanda trabalhou 28 minutos, a Patrícia trabalhou 35 minutos, o Rafael trabalhou 10 minutos, o Thiago trabalhou também 10 minutos, o Alberto trabalhou 41 minutos. Agora, como que eu vou fazer para juntar os minutos com as horas? Eu simplesmente vou criar uma variável chamada concatenado. A minha variável concatenado nada mais é do que o inteiro hora, certo? Uso o e-comercial, na verdade, que o e-comercial é concatenar funções dentro do Power BI. Abro aspas, 2 pontos, fecho aspas, e-comercial novamente, inteiro minuto. E eu vou pedir para ele me voltar a função concatenado. Vamos olhar como é que ficou? Olha que legal, o Alberto, então, ele trabalhou 212 horas e 41 minutos. O Carlos, ele trabalhou 160 horas e... aí que tá o pulo do gato. Olha só, pessoal. A Fernanda trabalhou 164 horas e 28 minutos. A Patrícia, 177 horas e 35 minutos. O Rafael, 132 horas e 10 minutos. Por que o Carlos está 2.4? Porque quando os minutos eles são inferiores ao número 10, ou seja, eles são inferiores a 2 casas, ele não consegue compreender que isso é 4 minutos. Então, quando ele é inferior, ele não consegue compreender que isso é 4 minutos e joga um 0 na frente desse 4, certo? Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Eu crio simplesmente 2 variáveis. Eu crio a variável concatenado
e crio a variável concatenado 2. Por quê? Porque a minha variável concatenado 2 vai ser a inteiro hora e comercial, aspas, 2 pontos, e comercial, 0, e comercial, inteiro minutos. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada C, a var C que eu chamo ela. Eu vou chamar a função if, que é o teste lógico do Power BI, e vou dizer o que para ele? Se inteiro minutos, né, que é a parte int dos minutos, for menor que 10, ele vai me retornar a concatenado 2. Se não, ele me retorna a concatenado 1. Fecho parênteses, peço um return da variável C. Vamos dar uma olhadinha como é que fica? Olha só, consertou o nosso problema. Então a gente tem aqui 168 horas e 4 minutos. O Alberto, 212 horas e 41 minutos. A Fernanda, 164 horas e 28 minutos. E assim, show de bola, pessoal. Então, aqui eu tenho as horas e os minutos. E também ele consegue identificar quando os minutos eles são inferiores a 10 jogando 0 na frente. Então, aqui está a situação perfeita para nós. A gente tem tudo o que precisa para trabalhar com horas. Agora, eu vou querer jogar isso aqui num gráfico, porque eu quero ver o total de horas trabalhado por funcionário num gráfico de coluna, porque meu chefe pediu, meu cliente pediu, enfim. E a gente vai fazer isso para o cliente, tá? Então eu vou jogar meu funcionário no eixo, tá? O eixo funcionário. Vou jogar o meu total hora em valores. Vou jogar meu total hora em valores. Vou clicar aqui. O que está acontecendo? Ele não está me deixando jogar o meu total hora para valores. O que isso significa? Que o meu total hora não é um valor reconhecido pelo gráfico. Ele não é um valor, ele está no formato texto. Se a gente ver aqui em cima, ó, ele está no formato texto, tá? Está no formato texto aqui, ó. Como que eu mudo isso, tá? Aí que vem o pulo do gato, que diz meu pai. É muito simples, tá? Mas é algo que dá um diferencial e tanto. Quando eu cliquei aqui no vermelhinho, ele não veio para valores, tá? Ele veio para total, ele veio para dicas de ferramentas, o que significa que ele realmente, se eu vier aqui arrastar, ele não aceita ir para valores. Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é que eu vou ter que retornar isso aqui com a função value. A função value, ela serve para transformar uma variável texto em uma variável valor. Porém, para mim transformar uma variável texto em valor, ela tem que ter presença numérica, mas não pode ter presença téstica, vamos dizer assim, ou presença de texto. Téstica acho que não existe, presença de texto. Como que eu tiro a presença de texto aqui das nossas variáveis concatenado, que é onde eu tenho a concatenação, que eu peço o retorno na variável C? Eu tenho que tirar tudo que tem aspas. Então, eu tenho que retirar os 2 pontos aqui, tenho que retirar esses 2 pontos aqui também, e beleza, agora ela vai me retornar um valor. Olha só. Se eu pegar e jogar isso aqui para cá, ó, agora me retornou um valor. Pô, Natan, mas agora tá aparecendo 13.000,21 horas. O que 21 mil? O que é isso? Cadê as horas? Desapareceu tudo, acabou? Não. Calma aí, pessoal. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui no formato, aqui em cima, ó, na opção formato aqui, ó, tá? Vocês pegam e colocam qual o formato? O formato data. Desculpa, o formato hora. Qual que é o formato hora? 00, 2.00. Fazendo isso, olha só que legal. Ele já me deu uma mudada aqui, ó. Se eu botar meu mouse em cima do gráfico de colunas, eu consigo ver que já me aparece aqui no Dica de Ferramentas que o Rafael trabalhou um total de 132 horas com 10 minutos. Porém, aqui do lado, ele está estranho e aqui no card ele também está estranho. Como que eu arrumo isso? Eu simplesmente clico no card ou no gráfico que você deseja, vem aqui no formato. Deixa eu até tirar minha câmera para vocês conseguirem enxergar melhor. Você vem aqui em formato.
No formato, vocês procuram pelo eixo, no caso aqui é o eixo Y. Exibir unidades, nenhuma. Aqui também eu faço a mesma coisa, no rótulo de dados, exibir unidades, nenhum. Pronto. Pronto, pessoal. É isso aí. Vou até voltar aqui com a minha câmera. Se vocês observarem, vocês conseguem ver que o ALBO, eu consigo mudar por pessoa tranquilamente, ele vai me mostrar as horas. Eu consigo desflegar todos, se eu passar o mouse em cima, ele vai me mostrar as horas ali. Aqui do lado, na esquerda, no eixo Y, ele também vai ter as horas. Eu consigo jogar dentro de outros tipos de gráfico, vou até puxar um gráfico de linha aqui para provar para vocês. Nesse gráfico de linha, o meu eixo vai ser o funcionário e o meu valor vai ser o total hora. Olha só. E aqui, ó, vocês viram que ficou na esquerda? Mesma coisa, clico no gráfico, vem em formato, eixo Y, exibir unidades aqui, ó. Cadê? Eu queria mostrar para você aqui. Exibir unidades, nenhum. Voltou a aparecer as horas aqui do lado, ó. Perfeito, pessoal. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e até mais.